Revisando a parte que a gente começou a falar do sistema respiratório semana passada, de forma bem rápida e simples. Aqui, ó, é o nariz externo, que muitos de vocês vão trabalhar aí nessa região, né, na questão de harmonização, enfim. É o nariz externo. Nesse nariz externo eu tenho aqui, ó, raiz, ápice, base, dorso. Raiz, ápice, base, dorso. E aqui eu tenho cartilagens, que são as cartilagens alares. Ok? Essa é a parte do nariz externo. Tenho a narina direita, narina esquerda. As narinas são os orifícios de entrada do ar na inspiração. Narina. Tá? Narina direita, narina esquerda. Então aqui, quando eu entro na cavidade nasal, logo aqui, ó, vou colocar o dedo, porcamente falando, ó, aqui dentro é o vestíbulo nasal. É a entrada da cavidade nasal. Lembra? Vestibular se faz para entrar na universidade. Vestíbulo nasal é a entrada da cavidade nasal. Nessa entrada da cavidade nasal, no vestíbulo, é onde eu tenho os pelos, as vibriças. São os pelos nasais. Aqueles pelos que ficam aqui na entrada são chamados tecnicamente de vibriças. V-I-B-R-I-S-S-A-S. Vibriças. Que se encontram no vestíbulo nasal. E aí você entra efetivamente na cavidade nasal. Tem a cavidade nasal da direita e a cavidade nasal da esquerda, que são separados por uma parede. Essa parede é o septo. Septo nasal. Aqui, ó, é o septo nasal. Observa que eu não consigo ver nada lá dentro do nariz. Eu não consigo enxergar a cavidade nasal. Por quê? Porque ali tem uma parede, é o septo nasal. Septo nasal é formado por 2 ossos e uma cartilagem. Observem que aqui na parte anterior é mole, é a cartilagem. É a cartilagem septal. Tomar cuidado, né? Quem esfrega muito por processo alérgico pode ir deformando essa cavidade, essa cartilagem. Para pensar no lutador que esfrega muito a orelha, olha como é que a orelha dele fica. Então, aqui é uma cartilagem, igualzinho. Só que lá atrás, posteriormente, falando, eu tenho 2 ossos. Um deles é um em cima do outro. O superior, ele vai para o osso etimoide. É uma lâmina. É a lâmina perpendicular do osso etimoide. Então, ó, o que eu estou dizendo é o seguinte. Essa parede aqui, ó, daqui para frente é cartilagem. Nessa parte anterior, a minha mão, é cartilagem. Nessa parte posterior, divide aqui em 2. Superior e inferior. Divide aqui, ó. A parte de cima é um osso. É a lâmina perpendicular do osso etimoide. A parte de baixo é outro osso. É o vômer. Lâmina perpendicular do osso etimoide. E a parte de baixo é o vômer. 2 ossos e uma cartilagem que formam o septo nasal. Vômer, lâmina perpendicular do osso etimoide e cartilagem septal. Ah, cai na prova marcada a parte de baixo. Você não pode escrever que isso aqui é a lâmina perpendicular. Lembra que o osso etimoide está lá em cima, no crânio. Então, a parte de cima só pode ser a lâmina perpendicular do osso etimoide. De baixo que é o vômer. A saída posterior, observe que aqui tem um buraco. Ó. Ali, ó, tem um buraco. Então, aqui você tem um septo e aqui você tem um buraco. Ó. É a coana, essa região por onde o ar ele entra na inspiração, o ar entra na narina, passa lá por trás e sai aqui, ó, na coana, esse orifício que está aparecendo aqui. Não é esse outro orifício que tem aqui, não. Esse buraco que está formado aqui, ó, onde o ar vai passar, escuro. Aquele orifício, é a coana. Na inspiração, o ar entra na narina e sai na coana. Na expiração é o inverso. O ar está saindo. Então, quando o ar sai, ele primeiro passa na coana e depois sai pela narina. Ins, ex. Ok. Agora vamos tirar aqui essa membrana, que é o septo nasal. Vamos aumentar aqui e a peça que vocês têm aí na prática de vocês. Acabou aqui, ó. Cadê o septo? Não tem mais. Tirei o septo.
Agora eu já consigo ver as estruturas internas da cavidade nasal. Olha aqui o vestíbulo nasal aqui, ó. Buraco de entrada. Né? A cavidade logo depois da narina, onde tem os pelos. Vestíbulo nasal. Eu consigo ver aqui dentro da cavidade nasal dilatações. São as conchas nasais. Concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior. E eu tenho buracos, ó, entre as conchas. São os meatos. Meato inferior, meato médio, meato superior. Conchas e meatos. Conchas nasais inferior, média, superior. Meato inferior, médio, superior. Nesses meatos aqui, eu tenho, por exemplo, no meato ali inferior, eu tenho um ducto, que é o ducto lacrimonasal ou nasolacrimal. É um ducto que vai ligar a cavidade nasal ao olho. Então por isso que meu olho, quando eu choro muito, o nariz escorre. Tem um tubo de dentro do nariz pelo olho. E já começo a te adiantar também. Infecções respiratórias podem migrar para o olho. Olha a criança aqui, acorda cheia de secreção nasal, está com o olho cheio de secreção também. Isso tem contato. Infecções podem migrar entre essas duas regiões. Tem contato direto. Além disso, ó, aqui também tem um orifício. Esse buraco que tem aqui, mais escuro aqui, ó, é um ósteo que vai sair dentro de uma cavidade no crânio, que é um seio paranasal. Nós já vamos falar dele. No osso do crânio nós temos buracos, abre aspas. São cavidades. São chamadas seios paranasais, aquelas que vão dar a tal da sinusite. São buracos dentro do crânio, abre aspas. Então esse aqui, ó, é um orifício que vai chegar dentro de uma dessas cavidades. Especificamente, só para adiantar vocês, ele vai lá para a cavidade que a gente chama de maxilar. Só para ouvir isso agora. A gente vai apresentar isso para vocês já. Bom, então aqui eu tenho as conchas, tenho os meatos, vou me dirigindo para a região posterior. Aqui é a faringe. Só que aqui também é a faringe. Aqui também é a faringe. A faringe é dividida em 3 pedaços. Esse primeiro pedaço aqui está atrás da cavidade nasal. Nasofaringe. Esse pedaço aqui está atrás da cavidade oral. Orofaringe. Esse pedaço aqui está atrás da laringe. Laringofaringe. Na nasofaringe, eu tenho esse ósteo faríngeo da tuba auditiva. Olha o nome. Ósteo é buraco. Faríngeo, na faringe. Da tuba auditiva. É um contato direto com o seu ouvido. Fala. É atitude muito presente. Pode falar. Tá com muita gente que fica coçando assim. Isso. Essas confusões que nós fazemos de coceira, que parece que dá na garganta, dá no ouvido, que fica virando ali, né? Parece que está transformando no Walking Dead. É isso. Você fica tentando coçar dentro da boca, coçar o ouvido. A pessoa dá até de lado, né? Assim, fazendo assim de lado. Essas coceiras é porque essas regiões são interligadas. Mas o que é mais legal vocês pensarem é o seguinte: mais uma vez, processos infecciosos respiratórios podem migrar para o ouvido e vice-versa. Pode dar otite. Por conta desse orifício. Ainda mais quando tiver a amígdala. Sim. Curiosidade: esse aqui, esse buraco, que é o ósseo faríngeo obstrutivo, é o buraco que tu joga o ar para tirar a pressão. Ó. Quando sobe a serra. É ali que entra a pressão de ar. Bom, voltando lá. E aqui eu vou ter uma estrutura mais alta em volta desse orifício do ósseo faríngeo obstrutivo. Dá para ver aqui uma parte mais alta, tipo um morrinho. É o torus tubal. Só para curiosidade, torus tubal. Tudo bem? Ósseo faríngeo obstrutivo, torus tubal. Olha aqui, ó, uma glândula de defesa. A tonsila. Nossa, tonsilite. Muita gente tira. Eu estou cheio de carne no nariz. Bom, quando falo isso, tem cuidado para pensar o que estão dizendo. Que essa carne aqui não é no nariz, ela é na faringe. É na faringe. Então, eu estou imaginando quando fala carne, está falando aqui dentro. O aumento das conchas, por exemplo. Aqui atrás é a faringe.
são células, ali eu tenho células de defesa.